Fala, meninas, vocês estão bem? Olha aí, que coisa boa. Gente, eu tenho recebido uma chuva de pessoas me chamando no privado, né? No WhatsApp, alguns conhecidos, pessoas que passaram meu telefone para amigas, que viram meu vídeo, que identificaram. Cara, que surreal. Deixa eu falar uma coisa. E hoje eu queria ter um papo tão sério com vocês. No meio desse ciclo, às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Por quê? Quando ele entende o seu ponto fraco, aí ele vai te humilhar, de verdade. Vou dar um exemplo. Eu tive crises de ansiedades absurdas, daquelas de se debater no chão mesmo, de se jogar no chão, de chorar, mas isso não comove, porque ele pula por cima, fecha a porta do quarto para não ouvir o barulho. Então, tipo assim, a coisa vai tomando uma proporção que você nem imagina. Eu nunca tive problema de ansiedade, eu nunca tive problema com nada disso, eu nunca tinha tido até então, né? Mas o desgaste emocional é tão grande que a gente chega no ápice, né? Assim, de pedir socorro mesmo, de se ajoelhar, de se jogar no chão. Ô gente, é terrível. Então, eu queria compartilhar com vocês para vocês não se sentirem sozinha nesse processo. Porque acontece e assim, não se envergonha, sabe, de falar, de sair. Não tenha vergonha, porque é importante, sabe, a arma dessas pessoas e a arma deles é justamente o seu silêncio, porque eles sabem que a gente não vai falar. E até, né, numa dessas conversas eu comentei com uma pessoa que me perguntou, né, como que tinha sido no dia que eu tinha decidido, né. Falei, eu não decidi, eu fui expulsa da situação, porque ali eu sofri a agressão real. Aí foi soco, chute, pontapé, tudo que vocês imaginam. E eu tenho certeza que o meu rosto foi preservado. Ele não acertou o meu rosto, porque ele achou que eu ia fazer como da outra vez, que ele tinha jogado o carro em cima de mim, passou com o carro em cima do meu pé e tentou me atrou, né? E eu não... e eu corri, né? As crianças estavam no carro, tanto os meus filhos quanto os dele. E ele achou que, como eu me calei dessa vez, eu escondi. Eu fiquei 45 dias com o pé machucado, o dedo sem a pele, né, assim, bem machucado, mancando. Não fui no médico e também não falava. Quando alguém questionava ou perguntava, eu dizia que eu tinha machucado na guia, que eu tinha escorregado e machucado o pé. Então foram coisas assim terríveis, mas a gente tem vergonha de falar. Então, assim, pra mim falar aqui não é fácil, porque muita gente da minha família, as pessoas não sabem toda a história, porque a gente não conta. E tudo isso que eu tô falando pra vocês é pra te estimular a sair desse lugar de silêncio, sabe? E que vocês possam pegar essa minha fala, compartilha mesmo com uma mulher que você sabe que tá vivendo isso. Pega esse vídeo, manda para essa pessoa. Tem gente que precisa me ouvir, sabe? Tem gente que precisa saber o que tá acontecendo. Porque ele, na verdade, o relacionamento ele não começa assim. Ele começa assim, eu encontrei um príncipe encantado. A pessoa, ela é tudo que você nunca viu na vida. Ele é gentleman, lord, a melhor, assim, é a novela. É uma novela quando você encontra. Então você pensa assim, nossa, eu vou viver agora algo que eu nunca vivi na vida antes. Então imagina, para uma mulher que não teve a oportunidade de ter um relacionamento sadio. Eu nunca tinha vivido isso que eu vivi nesse nível, mas nunca tive relacionamento sadio. E aí, de repente, você encontra uma pessoa que te promete, sabe, que não, vou pro altar, vou tocar com você prega, eu canto, nossa, Deus mandou. Então, para mim, era o plano perfeito de Deus para minha vida. Normalmente, ele não se apresenta como quem ele é. Isso é escalonado. Eu já falei para vocês, já compartilhei, pesquisem o violentômetro. E eu vou falar depois sobre ele mais, com mais ênfase, né? Até tem um vídeo aí, pesquisa aí aí no meu perfil, que eu fiz um vídeo referente ao violentômetro. Não começa no soco, não começa. Ele vai escalonando, né? Ele começa com grito, depois te privar e assim, vai te privando.
E é todo um ciclo de violência que você vive. Privação financeira, tudo. Você vai sendo privado de relacionamento com outras pessoas, né? Então, assim, só ele pode se relacionar, você não pode. E assim por diante. São coisas bizarras, que isso vai escalonando. Então, começa assim. E aí você vai cedendo aos poucos, vai aceitando e vai achando que aquilo não é. Aí depois você pensa, não, eu acho que não é uma agressão. Você vai pensando assim que não é. E porque você não quer acreditar que você entrou numa dessa, que aquele príncipe se transformou nesse monstro. E como eu sempre digo, ele não se transformou, ele era um monstro disfarçado de príncipe. Porque é assim que começa. Então, hoje o meu compartilhamento com vocês é muito real para vocês. Manda para uma pessoa, sabe? Compartilha com uma mulher. Tem muita gente precisando ouvir isso aqui. Tem muita gente precisando entender que o que ela está sofrendo hoje é violência. E é sobre isso. Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e compartilhem muito. Compartilhem.